Muito bem, sejam todos bem-vindos à Central Trader. Aqui quem fala com os amigos é Anderson. Hoje nós vamos estar mostrando o nosso novo modelo operacional, um modelo operacional bem interessante. Este modelo operacional dá para se trabalhar em todos os tempos gráficos, então o amigo vai conhecer mais um modelo e também este modelo vai poder auxiliar o amigo e a amiga no dia a dia. É sempre bom a gente estar conhecendo os novos modelos, né? Mas o que eu sempre coloco aqui antes de eu mostrar um novo modelo, que o amigo não coloque R$1 neste modelo antes de fazer os seus estudos. Novamente, não coloque R$1 sequer antes de você fazer os seus estudos. Minha dica: pegue num período aí de no mínimo 3 anos para trás e faça os seus estudos para ver se esse novo modelo se encaixa no seu perfil ou não. Então, sempre é bom a gente ter isso na cabeça. Quando a gente conhece vários modelos, o que eu faço é anotar o que o amigo está mostrando para mim, o novo modelo, e estudar este modelo a fundo. Eu nunca coloco R$1 sequer porque um professor está falando que esse modelo é bom, é rentável, ou que o outro instrutor está falando que esse modelo é bom e rentável. Não, eu faço, pego, estudo, vou pegar o passado para ver se esse modelo realmente se sobressaiu, para aí sim eu estar começando bem devagar, com capital bem menor e pegando confiança no modelo. Aí sim depois eu volto e vou estar trabalhando com o meu manejo de risco normal. Lembrando, todo modelo operacional tem que ter um manejo de risco. Se você não tiver um manejo de risco, aí tudo se acaba se complicando. Então, o mais importante não é em si o modelo operacional, em si o seu manejo de risco que você estará empregando neste modelo operacional. Eu particularmente, eu divido o meu capital em modelos operacionais, então eu tenho um capital definido para estar operando este setup. Antes de falar dos setups, eu quero mandar um abraço especial a todos os parceiros, né? A1 de Campinas, Capital Investimento e Anelógico. Quero mandar um abraço e agradecer a confiança desses 3 parceiros que nós temos. E você que queira receber as novidades aqui da Central Trader via e-mail, inclusive todos os novos modelos, então é só você ir na seção usuário, fazer o seu cadastro. É rápido e simples, que você vai ter a comodidade de estar recebendo todos os dias as novidades aqui da Central Trader, inclusive os nossos encontros diários comigo e os encontros semanais com o Evandro Barros. Então é bom sempre o amigo estar antenado nas novidades aqui da Central Trader. Bem, gente, este modelo é um modelo bem interessante, é um modelo que tenta capturar a aceleração de uma movimentação ou a inversão de uma movimentação. É um setup bem interessante que dá para se trabalhar. Eu particularmente testei no gráfico de 60 minutos, no gráfico de 240 minutos, no gráfico diário e no gráfico semanal. Mas se o amigo quiser fazer os estudos em outro tempo gráfico, pelos estudos e quando a gente desenvolveu este modelo, nós vimos que funciona e funciona muito bem em todos os tempos gráficos. Mas para isso, o amigo tem que estudar. Falando em modelos, eu vou estar demonstrando este novo modelo somente em um ativo, para que o amigo faça os seus estudos aí na sua casa, em cima daquele modelo, daqueles papéis que ele gosta. Detalhe, gente, se você resolver trabalhar com esse setup, você tem que ter fidelidade a esse setup. Se você não tiver fidelidade, você não vai ter bons resultados. Todo setup você tem que ter fidelidade a ele. Porque às vezes você leva um stop, leva 2 stops, você já abandona o setup. E a gente sabe que isto
não vai levar o trader a lugar nenhum. Um trader profissional, ele sempre procura trabalhar com o mesmo modelo e geralmente nas mesmas empresas. A minha dica é que você trabalhe com este modelo no máximo em 10 ativos. Faça os seus estudos e selecione essas 10 empresas e trabalhe somente com este setup. É isto que eu sempre recomendo. O nome deste setup é o setup deslocamento derivado ou deslocamento diferenciado. Pode ser aí um dos dois. Eu acabei gostando aí mais do deslocamento diferenciado. O autor sou eu mesmo que criei este setup. Tá bom? Como é que funciona esse setup? Bem, nós estamos usando o Profit Chart, que é a nossa plataforma gráfica. Então a gente sempre aconselha os amigos a fazer a assinatura do Profit. Nós estamos no gráfico do Bradesco. O que nós vamos fazer? Nós vamos inserir, vamos clicar no meio do gráfico, inserir indicador. Nós vamos inserir uma média móvel. Nós vamos inserir uma média móvel no Bradesco. Então nós vamos inserir uma média móvel de 7 e vamos inserir outra média móvel, uma média móvel de 144. Essas são as duas médias móveis mais importantes do modelo. Só que nós fazemos algumas mudanças. Na média de 144, nós deixamos uma média aritmética. Vamos colocar ela aqui em preto para o amigo ver. Então, a média de 144, que vai ser a nossa média mais longa. E a média de 7, nós vamos fazer o deslocamento dela em 3 períodos. E vamos colocar exponencial. Vamos colocar ela aqui em azul, o amigo ver. Então, relembrando a média de 7 exponencial e 3 desvio de deslocamento. Os valores é fechamento normal. Então nós vamos aplicar no gráfico. Dá para você trabalhar em todos os tempos gráficos, tá, gente? Primeiro detalhe, a primeira regra do setup. Vamos voltar aqui no passado para o amigo ver. A primeira regra do setup é que nós temos que ter no mínimo 4 barras vindo trabalhando abaixo da média de 7 que está aqui em azul do gráfico. Nós temos que ter no mínimo para compra 7 barras consecutivas abaixo da média de 3. O ideal é 7 fechamentos consecutivos abaixo, mas a partir do quarto candle eu tenho autorização para estar pensando em uma nova entrada nesse ativo por esse modelo. Então como é que funciona? Como nós já temos aqui um fechamento, 2, 3, 4, 5, a partir do quarto candle eu já tenho autorização. O que eu vou fazer? Nós vamos esperar o primeiro candle que feche acima da média de 7 deslocada. Então aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 candles abaixo da média de 7, com 3 desvio padrão, e eu tenho o primeiro fechamento acima da média de 7. Qual que é a próxima conduta deste que eu estarei pensando em fazer? Quando ocorre esse fechamento acima da média de 7, eu marco a máxima e a mínima. Vamos relembrar. Temos que ter no mínimo 4 fechamentos abaixo da média e temos que esperar o ativo fechar novamente acima da média. Eu marco a máxima e a mínima deste candle que fechou acima da média de 7 deslocada. O próximo passo tem que ser acionado a entrada na superação deste candle do próximo candle. Então, se nós fechamos este candle acima da média de 7,
nós temos que ter o acionamento na próxima barra. Então aqui nós tivemos um acionamento. Qual que é o primeiro alvo? Qual que é o primeiro alvo? O primeiro alvo fica sendo esta amplitude da primeira perna. Então nós vamos pegar a mínima que fez dessas últimas barras que fecharam abaixo da média de 3 e vamos medir desta mínima até o nosso ponto de entrada. O nosso alvo fica sendo 100%. Então o nosso alvo fica sendo aqui. Lembrando novamente, vamos pegar a mínima, projetar até o nosso ponto de entrada e projetar para cima. Então nós temos ainda, nós estamos dentro do trade, o stop fica na mínima, tá? Na mínima que nós fizemos a nossa entrada. Então nós temos o trade continuou, e aqui nós encerramos todo o trade. Então nós tivemos este trade sendo acionado. Esta é a primeira variação. A primeira variação é sendo esta amplitude projetada para cima. Anderson, tem como ir mudando o stop? Se não tem. A partir do momento que nós fizermos essa primeira entrada, nós vamos esperar o candle fechar novamente abaixo da média de 3 e eu trago o meu stop para essa mínima. Se fizer e não alcançar o objetivo, fizer um novo fundo, eu vou ajustando o meu stop para essa mínima. Se fizer um novo fundo, eu vou ajustando o meu stop para essa mínima. Isso até alcançar o objetivo. Este é a primeira variável. Vamos ver se funciona com a segunda variável. Vamos aqui mesmo, neste próprio cenário, como que vai ser a segunda variável. Nós vamos esperar o ativo fechar abaixo da média de... Lembrando, tem que ter 4 fechamentos abaixo da média de 7. Vamos esperar o ativo fechar acima da média de 7, que ocorreu aqui. E qual que vai ser o meu acionamento? Tem que ser acionado na próxima barra. Aqui nós tivemos o acionamento do trade. E qual que é a segunda variável? Eu vou medir a amplitude do candle atual e projetar ele para cima. Eu tenho um alvo sendo em 200%, perdão, em 100% para estar eliminando todo o meu risco. Quando fizer isso, eu vou ajustando o stop pela mínima do candle anterior. Então, se aqui nós estamos comprados ainda, comprados. Aqui eu fiz a minha realização parcial. O que eu faço? Neste candle aqui nós fizemos a nossa realização parcial. O que eu faço? Eu trago o meu stop para essa mínima do candle anterior. Se fizer uma nova máxima, eu ajusto o meu stop para a mínima do candle anterior. Fez uma nova máxima, eu ajusto a mínima, coloco o meu stop na mínima do candle anterior. E aqui nós fomos estopados um trade que é um stop móvel. Esta é a segunda variável. Mestro a amplitude do candle atual, projeto para cima, um alvo de 200% ou de 100% para realizar a parcial. E o meu objetivo final fica sendo 300%. E vou ajustando o stop, esperando que faça uma nova mínima. Vou colocando o meu stop em cada mínima anterior. Na ponta vendedora, dá para se trabalhar? Aqui nós temos na ponta vendedora. Nós temos aqui com o candle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 candles trabalhando acima da média de 7 deslocado. Eu espero o primeiro candle que feche abaixo da média de 7 deslocada. Qual que vai ser o meu ponto de entrada? Eu marco a máxima e a mínima do candle. Aqui eu marquei a máxima e a mínima do candle. Superação já mencionou a minha venda
como a ordem Start está em 31,91, se eu usar o primeiro modelo, eu vou medir esta amplitude e projetar ela para baixo, sendo a primeira. Então eu tenho a máxima dessas últimas barras que fechou acima da média de 7, e vou medir do ponto desta mínima a o meu ponto de entrada e projetar ela para baixo. Então aqui a gente acabou sendo estopados. Então aqui nós fomos estopados. O que eu faço novamente? Vou esperar o ativo fechar acima da média de 7 novamente. Vamos ter no mínimo 4 trades. Então aqui nós temos 1, 2, 3, 4. Fechou abaixo. Então qual que é a minha conduta? Eu estarei marcando a máxima e a mínima do candle. Não acionou, então eu não tenho nada a fazer. Vou esperar o ativo fechar novamente 4 vezes consecutivas abaixo da média. Acima da média, perdão. Então nós temos aqui 5 consecutivos, fechamos abaixo da média de 7. Um detalhe muito importante: quanto mais distante nós estivermos da média de 144, nós aumentamos o nosso nível de acerto. Então, quanto mais distante nós estivermos abaixo da média de 144 ou acima, nós aumentamos o nosso nível de acerto. Então aqui eu tive o nosso modelo sendo acionado na ponta vendedora. Então essa amplitude do candle, projeto para cima, para baixo, perdão, e logo já fiz a minha realização parcial já na próxima barra. Então o que eu faço nesse exato momento? Vou colocar o meu stop nesta mínima, porque nós fizemos uma mínima acima da mínima do candle prévio, e aqui nós fomos estopados. O que eu estou procurando agora? Nós temos 1, 2, 3, 4. Eu tenho autorização para trabalhar na ponta compradora? Não. Temos que ter no mínimo 4 fechamentos abaixo da média de 7. Aqui nós temos novamente 4 fechamentos abaixo da média de 7. Então eu vou esperar o ativo novamente fechar acima da média de 7. Aqui nós tivemos o primeiro fechamento acima da média de 7. Então eu venho e coloco o meu ponto de entrada na máxima do candle com o stop na mínima. Se perder essa mínima, eu viro a mão e entro na ponta vendedora, porque aqui nós estamos buscando ou a inversão de uma tendência de baixa com uma tendência de alta, ou a aceleração da perna de baixa. Então aqui eu acionei a minha venda. O stop fica sendo nesta máxima. Então o stop fica sendo nessa máxima. Eu projeto a amplitude do candle para baixo. Então venho aqui e projeto esta amplitude do candle para baixo. O meu alvo fica aqui em 29,86. Então aqui nós podemos ver que alcançou a nossa venda. Então detalhe novamente: como nós estamos buscando ou a inversão da tendência ou uma aceleração da primeira perna de baixa, qual que é a conduta? Eu marco a máxima para pegar a retomada, ou eu entro na ponta vendedora, porque nós vamos estar retomando a tendência de baixo. O objetivo fica sendo em 200% para realizar parcial, 100% dessa última perna, e o objetivo final fica sendo em 300%, que nós encerramos toda a nossa operação aqui. Dá para se trabalhar em todos os tempos gráficos. No gráfico 60 minutos, nós estamos no Bradesco. Aqui, recentemente, nós tivemos aqui no Bradesco um acionamento na ponta vendedora. Isso no gráfico 60 minutos. Nós temos com 1, 2, 3, 4. Então já tem autorização para esperar o candle fechar abaixo da média de 7. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fechamos abaixo da média de 7. Eu marco a máxima e a mínima deste candle. Na perca da mínima, eu aumento a minha ponta vendedora. Ou se superar a ação da máxima, eu entro na ponta compradora.
Então aqui eu acionei a minha ponta vendedora. Qual fica o alvo? Fica sendo esta amplitude projetada para baixo. Então nós temos um alvo para realizar a parcial. No intraday, usualmente eu já encerro toda a operação com o objetivo de 100%, que foi neste caso aqui. Nós tivemos no intraday aí um objetivo de 1,71%. No gráfico semanal, dá para se trabalhar no gráfico semanal? Dá para se trabalhar no gráfico semanal. Vamos colocar aqui, recentemente, nós viemos fechando acima da média de 7, nós temos já 4 semanas consecutivas, mais de 4 semanas consecutivas, trabalhando acima da média de 7. Qual que é a minha conduta? Vou esperar a primeira semana que feche abaixo da média de 7. Então, quando ocorrer esse primeiro fechamento, eu marco a máxima e a mínima. Se perder a mínima, eu entro na ponta vendedora, que fica sendo este alvo, na ponta. Então nós vamos projetar ele para baixo. O alvo fica sendo para realizar a parcial em 32, que é o alvo de 100% deste candle, e o objetivo final fica sendo lá em 37 com 37, 30 com 37. Então aqui nós batemos no nosso trade e encerramos toda a operação. É um setup bem interessante, simples, que tem um excelente nível de acerto. Lembrando, é um setup que vai gerar muitas operações. Se você trabalhar com um ativo só, vai gerar poucas operações. Mas é um setup esporádico que o amigo pode ser trabalhado em qualquer ativo. A última variação que eu passo para os amigos, se nós tivermos esta venda, eu só vou ajustar o stop quando tiver um fechamento acima da média de 7, perdão. Aqui nós fechamos acima da média de 7. Como já fiz a minha realização parcial, meu stop fica nessa máxima. Então eu só trago o meu stop para o candle que fechou acima da média de 7. Então nós viemos fechando abaixo, com 4 semanas consecutivas a mais, fechando abaixo da média de 7. Quando nós fecharmos acima da média de 7, eu trago o meu stop, e aqui eu posso estar pensando em inverter a mão na ponta compradora ou a aceleração da retomada, que era uma tendência de baixa. Então a gente pode operar tanto nas duas pontas, né? Então é um modelo bem interessante. Eu posso estar ajustando o stop toda vez que haver um segundo ponto de inflexão embaixo, que é o mesmo setup no inverso. Esse é um setup bem interessante que vai poder auxiliar o amigo. Então a minha dica é que os amigos façam os seus estudos aí, que vocês vão ver que tem é muito bom de se trabalhar ele. Mas uma dica preciosa: procurem, quanto mais candles que fechar abaixo da média de 7 ou acima da média de 7, com uma distância maior da média de 144, esses são os setup, os trades que vão dar mais certo. Então procurem, lembrando, ativos que venham para compra, ativos que façam no mínimo 4 barras abaixo da média de 7. Vamos esperar o candle fechar acima da média de 7. Quando fechar acima da média de 7, eu marco a máxima e a mínima. Na superação tem que ser na próxima barra. O acionamento tem que ser na próxima barra. Eu posso medir a amplitude. Primeira variação, eu meço a amplitude da primeira barra e projeto até o meu ponto de entrada para cima. Segunda variante, eu meço a amplitude do candle que fechou acima da média de 7 e projeto ele para cima, para uma realização parcial. E quando isso, eu vou esperar nova máxima e vou ajustando o stop pela mínima do candle anterior. E a última variante é quando fizer um acionamento na ponta invertida. Se nós temos aqui 1, 2, 3, 4, então nós vamos acionar aqui e nosso stop vai ser colocado quando a gente já ver
um acionamento na ponta vendedora. É um modelo bem interessante que dá para se trabalhar em todos os tempos gráficos. A minha dica é que o amigo faça os seus estudos aí. Dá para se trabalhar em todos os ativos. Os melhores ativos que eu consegui localizar, a própria Itube, a própria Petro, dá para se trabalhar este modelo. Vamos até ver aqui na Petro como é que funcionou. Aqui, ó, recentemente nós viemos fechando abaixo da média. Nós já estamos com mais de 4 fechamentos abaixo da média de 7, que é neste caso aqui da Petro. Vamos esperar o ativo fechar acima da média de 7. Então aqui nós fechamos acima da média de 7. Eu marco a máxima e a mínima do candle. O setup foi acionado. A primeira variante, eu vou medir esta amplitude e projetar ela para cima. A segunda variante, um trade, essa eu aconselho o swing trade a fazer essa segunda variante, que fica sendo aí, vamos colocar aqui para os amigos verem outra cor. Então nós vamos ter essas duas variantes. A primeira, nós puxamos a primeira perna e projetando para cima. Então nós vamos ter o trade sendo alcançado nessa primeira perna, que foi a do candle atual, já foi alcançado, nós fizemos a nossa realização parcial. E da primeira perna, sendo puxando da primeira perna, nós alcançamos o nosso objetivo também aqui. Então foi um trade aí que também evoluiu muito bem. Dá para se trabalhar em todos os ativos, meus amigos. Dá para se trabalhar em todos os ativos, em todos os tempos gráficos. Espere o ativo fechar no mínimo 4 consecutivos abaixo. Espere o ativo fechar no mínimo 4 barras acima da média de 7. Vamos esperar o candle fechar abaixo da média de 7 para venda e fechar acima da média de 7 para compra. Na superação, na próxima barra, me gera a entrada, sendo o alvo a amplitude da primeira perna de baixa. Eu tenho um truque que eu faço, eu gosto quando tem mais de 10 barras vindo abaixo da média de 7, o alvo fica sendo a mínima desta última perna, projetada até o ponto de entrada para cima. Este é o que eu faço. Quando nós viemos com menos de 4 barras, com 4 barras consecutivas acima, eu meço a amplitude do candle atual e projeto para baixo. Eu faço minha realização parcial no alvo de 100% e o restante eu vou seguindo, espero fazer uma nova máxima e vou colocando o meu stop na mínima do candle anterior. É isto que eu faço. Esse setup, espero que vocês façam um estudo e que esse estudo possa demonstrar a eficácia desse setup. Vocês vão gostar e gostar muito. É um setup esporádico, dá para se trabalhar em todos os ativos do nosso Ibovespa. A minha dica que eu sempre coloco: procure trabalhar esse setup somente em 10 empresas que tenham bons fundamentos. E se você tiver aquela estratégia da força relativa, de trabalhar com os ativos que estão mais fortes no semestre, na compra, e os ativos que estão mais fortes, mais fracos na venda no semestre, este setup vai aumentar o seu nível de acerto. Mas o mais importante, gente, é se você se dedicar, estudar e resolver trabalhar com este modelo, você vai ter que ser fiel ao setup, senão não vai adiantar de nada. Então, esta é uma dica muito preciosa. Então eu vou ficando por aqui, desejo a todos vocês um belo estudo e lembrem-se, trabalhe como um samurai, procurando disciplina, trabalhar com paciência e trabalhar o modelo quando ele manda fazer. Não tente achar nada. Se deu ponto de venda, venda. Se deu ponto de compra, compre. Mas acima de tudo com o seu manejo de risco. Grande abraço a todos vocês e até a próxima, se o nosso bom Deus permitir. Abraço a todos.